Bem, a Câmara dos Deputados aprovou a alteração do Código de Trânsito Brasileiro, cujo texto segue agora para apreciação do Senado. Bom, para falar sobre as mudanças no Código e ainda eleições municipais e outros assuntos, eu converso hoje com o deputado federal e presidente estadual do Democratas, Juscelino Filho. Deputado, muito obrigado por sua presença, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Cabalal, bom dia a todos os telespectadores. Deputado, o senhor foi relator do projeto aprovado na Câmara dos Deputados, que altera o Código de Trânsito Brasileiro, apresentou inclusive substitutivos que alteram o prazo de validade da carteira de 5 para 10 anos e também aumentou o número de pontos. Muito bem, esse texto que foi alterado na Câmara, quais são as principais alterações e esse texto que já está em pauta, inclusive, também no Senado? Balau, nós recebemos essa missão dessa relatoria há cerca de um ano atrás, no meio do ano passado, e trabalhamos durante um ano para melhorar o projeto original que veio do governo federal. O projeto original foi amplamente criticado, mas quero aqui destacar e louvar a iniciativa do governo federal de trazer esse debate para a Câmara. O presidente da República levou esse projeto de lei em mãos e entregou ao presidente da Câmara Federal, trazendo algumas alterações para o nosso Código de Trânsito. Então nós buscamos, dentro do ambiente legislativo, exercer o nosso papel de legislar e melhorar essa proposição e construímos a várias mãos, inclusive com a ajuda do próprio governo, com a ajuda da oposição, enfim, de todos os partidos, realizando diversas audiências públicas. Nós pegamos um projeto original que veio tratando de alterações em 16 artigos e transformamos ele num projeto, um substitutivo mais amplo, ampliando esse número de mudanças no Código e melhorando aquelas que foram propostas. Então, avançamos, por exemplo, o governo tinha proposto ampliar de 20 para 40 pontos a pontuação dos condutores, sem nenhum tipo de critério, para todos os condutores. Ele propôs também aumentar a validade de 5 para 10 anos até os 70 anos. Ele propôs terminar o exame toxicológico, findar com esse exame toxicológico, enfim, dentre outras ações que nós fomos melhorando, né? Então, no nosso substitutivo, que foi aprovado na Câmara e que essa semana está na pauta do Senado Federal, nós aprovamos que essa mudança dos 20 para os 40 pontos, ela se daria da seguinte forma: aqueles condutores que não tiverem nenhuma infração gravíssima, esses teriam direito dessa ampliação até os 40 pontos. Aqueles condutores que tiverem no período de um ano apenas uma infração gravíssima, eles teriam um teto de 30 pontos. E aqueles condutores que tiverem duas ou mais infrações gravíssimas, então esses ficariam nos 20 pontos, como é atualmente. Então a pessoa teria que ter atenção no trânsito, responsabilidade no trânsito quanto às infrações gravíssimas, para poder estar garantindo essa ampliação desse direito à pontuação. A mesma coisa, a direção no ajuste, nós fizemos na questão da validade da CNH. Nós colocamos que dos 18 aos 50 anos, a validade se renove, né, de 10 em 10 anos, dos 50 aos 70, de 5 em 5 e dos 70 em diante, de 3 em 3. Nós mantivemos o exame toxicológico, porque os dados apresentados nas audiências públicas pela própria Polícia Rodoviária Federal foi de efetividade do exame, então que ele trouxe uma redução do número de acidentes nas nossas rodovias. E além disso, nós criamos dois instrumentos importantes que vale a pena destacar, sim, que foi a questão da criação do cadastro positivo de bons condutores, né, que pode trazer benefícios para esses bons condutores, como também a questão da criação das escolinhas de trânsito. Então a gente precisa passar informação, preparar as nossas crianças e os nossos jovens, que amanhã vão ser os motoristas que estarão atrás do volante, porque eles têm que saber que se o volante, a direção não está sendo usada com responsabilidade, com cuidado, pode amanhã tirar a sua própria vida ou a vida de um próximo. Quais seriam os benefícios para esses bons condutores e como ter acesso a esse cadastro? Seria público? Como seria? Esse cadastro seria público, justamente baseado na quantidade de infração que a pessoa cometer durante um ano. Seria um banco de dados organizado pelo Denatran, pelo órgão máximo de trânsito da União, que traria um cadastro positivo que os entes da federação, que o trânsito hoje ele é delegado,
Então, cada órgão estadual tem delegação do órgão máximo e organiza o trânsito do seu estado, e alguns municípios também têm órgãos municipais. Então, teria como esses órgãos estaduais e municipais estarem bonificando os bons condutores, né? Com algum desconto de PVA, com as seguradoras poderiam estar também bonificando com desconto, né, os bons condutores, enfim. Então, acho que é um banco de dados que pode ser utilizado de forma positiva para os condutores. Muito bem, deputado, queria conversar um pouco sobre a reforma tributária, está em trâmite no Congresso. Qual a sua visão sobre a proposta de modernização desta reforma tributária e que vantagem pode ser feita com essa modernização que tanto se fala? Acho que essa é a pauta do momento no Congresso Nacional, uma pauta que o presidente Rodrigo Maia tem valorizado, insistido e trabalhado para que ela avance antes das eleições lá dentro da Câmara Federal. E a gente enxerga com muito bons olhos. Eu acho que esse é um momento muito positivo. Hoje a população não sabe a quantidade de imposto que paga, essa é a verdade. Então é uma salada de imposto, é uma quantidade enorme de imposto. Então hoje na Câmara lá e na comissão mista que foi formada, existem 3 propostas que estão postas, né? Tem a proposta da Câmara, acho que é PEC 45, que ela traz uma proposta para a criação, para a unificação de 5 impostos em um só, que é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e também um Imposto sobre Bens e Serviços seletivo, né? E ela tem algumas diferenças da do Senado, que o imposto seria federal, a competência federal, enfim. E quanto à questão de alíquotas de base de cálculo também. E temos a PEC do Senado, que já unifica 9 impostos num imposto só, né? E tem um projeto de lei que veio do governo que cria um imposto, que é a CBS, seria uma contribuição de bens e serviços, na unificação de apenas 2 impostos, que seria o PIS, FASEP e o CONFIS. Então essas 3 propostas estão em discussão lá na Câmara, né? É importante frisar que na proposta do governo vem proposta a criação de um microimposto digital, que é um tipo de CPMF, que nós temos nos manifestado totalmente contrário, firmemente, o Democratas tem se manifestado firmemente contrário contra qualquer criação de novo imposto. Recentemente saiu também sobre uma possível criação de um imposto sobre o livro, que é vedado na nossa Constituição. Muito criticado. Que está amplamente criticado, então a gente também é totalmente contrário. Então acho que a gente tem que ter essa oportunidade que está tendo de discutir, avançar nessa matéria, para criar assim, uma unificação do imposto, uma modernização, criar mecanismos para inibir que as pessoas não paguem os impostos, a sonegação de imposto, que é muito alta. Então hoje tem números que chegam a R$1 trilhão de sonegação, então é um volume absurdo. Então tem como se criar mecanismos para inibir a sonegação de impostos e frisar que essa reforma tributária ela não é só uma reforma do ponto de vista econômico, ela também é uma reforma do ponto de vista social importante para esse momento que o país vive. É uma reforma que vai ajudar muito na recuperação e no desenvolvimento do nosso país, na atração de investimento, na segurança, né, para os investidores, para as empresas investirem no nosso país. Então, acho que é uma pauta muito importante que a gente tem que estar avançando aí nesses próximos dias lá na Câmara Federal. Muito bem, deputado, o senhor foi coordenador da bancada maranhense em Brasília e com certeza acompanhou de perto ali as dificuldades até de que as obras das estradas no Maranhão avançassem. Quais foram as principais dificuldades, ou ainda são dificuldades, para que as obras sejam tocadas no Maranhão? Exemplo da duplicação da BR-135, que é uma novela que se arrasta aí por anos. Enfim, quais são essas maiores dificuldades enfrentadas e interesses políticos, será que entravam, atrapalham o andamento dessas obras nas estradas no Maranhão? No ponto específico da BR-135, eu falo que o problema girou em torno de 2 pontos. Não foi problema orçamentário, porque a bancada garantiu os recursos necessários e os governos também que vinham tocando para poder a obra andar, mas a gente teve 2 pontos negativos.
por conta de ser uma obra extremamente difícil, né? Por conta daquela região do Campo Peris, uma obra completa, um projeto bem complexo que acabou gerando vários aditivos, e o outro foi um problema com o consórcio de empresas que tocavam aquela obra, que tanto é que esse problema avançou o ano passado para um distrato. O ministro Tarcísio esteve aqui no Maranhão conosco, com a bancada federal, fomos até a obra, fomos ao canteiro da empresa, e ele saiu daqui do Maranhão dizendo que se a obra não tivesse uma solução retomada por eles para fazer a conclusão rapidamente, a empresa ia ser punida e distratada, e assim ele fez. Quando ele avançou nessa punição e distratou, a bancada chegou logo ao Ministério e solicitou que eles colocassem o Exército para assumir essa conclusão desse primeiro trecho da BR-135, dessa duplicação. Porque se fosse esperar um novo processo licitatório, a gente ia perder muito tempo, e assim o ministro fez, e o Exército já está aí com o canteiro instalado, já está executando e concluindo esse primeiro trecho. Eu acho que brevemente nós teremos essa solução. Agora, quanto às outras BRs, a gente passou por um inverno muito difícil. Esse período do inverno realmente é complicado de trabalhar em rodovia, as pessoas têm essa noção, mas a bancada, o ano passado, quando eu era coordenador, no final do ano, nós garantimos também recursos para 2020, um pedaço das nossas emendas de bancada para poder estar garantindo recursos para essas obras de recuperação, manutenção e construção de novas rodovias foram encaminhados no estado, agora, né, inclusive, que foram encaminhados. Há cerca de 15 dias nós participamos de uma reunião virtual com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, onde ele deu a ordem de serviço da retomada da obra da duplicação da travessia urbana de Imperatriz, né? Também deu a ordem de serviço para poder voltar a obra do trecho da BR-135, já depois de Bacabeira, de Santa Rita, né? Então, está sendo retomada. Um dos principais trechos de Miranda do Norte a São Mateus está passando por uma recuperação. As pessoas que trafegam lá estão vendo e estão elogiando a obra que está sendo feita lá. É um trecho que era um dos piores trechos de rodovia do nosso estado. E a gente sabe que ainda tem outros trechos ruins, como é o caso da BR-222, de Miranda até a Estaca Zero, passando por Vitória do Mearim, e também ali na BR-316, enfim, e outros trechos que a gente sabe que tem ainda problemas. Estamos cobrando, e o ministro tem nos dito que vai dar as soluções para que nesse verão garanta uma melhoria dessa malha, garanta a trafegabilidade que o povo do Maranhão merece. Fora isso, só destacar que a bancada também garantiu recursos da margem de acho que 10 a 12 milhões para fazer o projeto da duplicação de Imperatriz para Sailândia. Então, uma obra sonhada da região tocantina, são ali cerca de 60 quilômetros de duplicação. Já tinham os estudos de viabilidade técnica, os EVT, feitos e aprovados pelo DENIT. Nós colocamos esse recurso como emenda de bancada no DENIT, que é o órgão responsável do Ministério para fazer isso, para desenvolver esse projeto e a gente poder alocar o recurso para que brevemente a gente consiga fazer essa duplicação lá e atender a demanda daquela região, que o fluxo é gigante por conta da fábrica da Suzano que está instalada, enfim, e todos os outros empreendimentos de desenvolvimento daquela região. Deputado, rapidamente, que eu não posso deixar de falar sobre eleições, há ainda muita especulação em relação à definição do vice na chapa do DEM, cabeçada pelo Neto Evangelista. Primeiro achou-se que o PDT já tinha essa vaga garantida, mas outros partidos entraram, PSL, PDT, PTB, e o tabuleiro mexeu um pouquinho. Afinal, quando se dará essa definição? Já está definido o vice? Não tem vice definido, deve se dar até as convenções, que é o prazo que a gente tem para poder estar apresentando a chapa para a capital. Hoje o Democratas tem um projeto para São Luís, que gira em torno do nome do deputado Neto Evangelista, que é o nosso pré-candidato do partido, um projeto de gestão para a nossa cidade. O Democratas que tem 3 prefeitos em capitais e são os 3 prefeitos melhores avaliados do Brasil, que é o prefeito Jean Loureiro de Florianópolis, o prefeito Rafael Greca de Curitiba e o prefeito ACM Neto de Salvador. Então são esses exemplos de gestão do Democratas que deram certo, que tem avaliações positivas, tem programas e projetos interessantes que a gente pode trazer para a nossa capital, é o que nós vamos propor através da pré-candidatura do Neto. Quanto a vice, nós vamos no momento certo reunir com todos os presidentes que fazem esse arco de aliança, que acreditam nesse projeto,
para discutir, todos terão direito de colocar nomes na mesa para estar compondo a chapa e a gente discutindo. Conseguimos construir um arco de aliança importante com o PDT, partido muito forte, de uma militância muito forte dentro da nossa capital, com o PTB também do líder Pedro Lucas, um partido que tem um grupo muito forte dentro da capital, e o PSL, que também tem 2 vereadores na Câmara, um grupo de pré-candidatos e lideranças fortes na nossa capital. Esse arco de aliança já nos garante o tempo suficiente que o Democratas precisa para poder passar para São Luís essas propostas, e aí, com certeza, a gente, na oportunidade certa, vamos estar colocando isso para a sociedade de São Luís. Ok. Deputado federal Juscelino Filho, muito obrigado pela nossa conversa, um ótimo dia para o senhor. Obrigado, eu que agradeço, e uma boa semana a todos nós. De volta ao estúdio, Soares, Célia. Obrigado, então, Clóvis Cabanal. Amanhã o Clóvis está de volta com o quadro Bastidores.